Fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo com a galera e deixar seu comentário aqui embaixo. Pode dizer se gostou, se não gostou, serve para a gente melhorar e aperfeiçoar mais essas aulas. Então, um forte abraço para você e lembrando mais uma vez, se inscreve aí no canal. Valeu! Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, mais uma aula aqui, seguindo essas nossas aulas sobre potenciação. Para quem acompanhou a nossa última aula, viu que eu fui até uma certa propriedade para não tornar o vídeo muito longo e encher vocês de mais de informações. Então, eu separei essas aulas em duas. Nós tivemos a primeira aula, que foi até algumas certas propriedades, alguns exercícios, e na aula de hoje a gente vai dar sequência, fazendo mais alguns exercícios, e na nossa terceira e última aula vai ser só de resolução de exercícios, para que vocês guardem bem essas ideias, que é bastante útil no desenvolvimento da matemática com vocês. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje são algumas propriedades de potência, em especial se nós tivermos um expoente inteiro. Para ser mais específico, se eu tiver um expoente negativo, isso não quer dizer que todo número inteiro seja, por essência, negativo. Tá bom? Você tem que guardar que o número inteiro tem a parte positiva e a parte negativa. Eu estou considerando aqui um expoente negativo. Então, perceba uma coisa aqui. Se você tem um expoente negativo, tá vendo aqui? Estou considerando a elevado a menos n. Quando você tem a elevado a menos n, a estrutura matemática que está aqui por trás é o inverso. Então, se você tem a elevado a menos n, você vai inverter essa potência. E inverter uma potência, pessoal, você vai escrever ela na forma de uma fração, 1 sobre a elevado a n. Veja que o expoente vai para baixo, vai lá para o denominador, só que com sinal positivo. Não tem muito mistério. Então está aqui o que é que vocês precisam conhecer dessa propriedade. E toda vez que você tiver uma estrutura matemática, alguma coisa com expoente negativo, entenda que o que está sendo apresentado para você é justamente o inverso desse número, o inverso dessa grandeza. E aí eu trago aqui alguns exemplos. 3 elevado a menos 2. Veja que o 2 aqui em cima do 3 ele está negativo. Então, seguindo o padrão da propriedade anterior, você vai fazer 1 sobre 3 elevado ao quadrado. O expoente veio aqui para baixo, positivo. E aí você desenvolve. O 3 ao quadrado fica 9. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. Nesse caso aqui, se você tem 2 sobre 3, na realidade, se você tiver qualquer fração com expoente negativo, o que é que você faz? Você troca numerador com denominador e deixa o expoente positivo. Fica dessa forma, 3 meios ao cubo. E 3 meios ao cubo, gente, lembra da nossa última aula, né? É 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Isso fica 27 sobre 8. Se eu tiver um número negativo também como base, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar 1 sobre menos 3 ao quadrado. E menos 3 ao quadrado também dá 1 sobre 9. Então, o que é que você tem que lembrar? Toda vez que você tiver o expoente negativo, isso aqui vai virar uma fração. Tá bom? Você vai inverter essa potência dessa forma que está aqui. 1 sobre a elevado a n. E outra propriedade que é bem interessante é quando você tem uma raiz, tá bom? Toda raiz, gente, você vai transformar ela em uma potência de expoente fracionário. Então, vai ficar dessa maneira aqui, a elevado a m dividido por n. Ou a elevado a m sobre n. Veja que o m está como expoente do radicando. E o n é o índice do radical, tá bom? E aí, o que é que acontece? Esse m vira numerador da fração e o n transforma-se em denominador dessa fração. Existe até uma regrinha que muitos professores gostam de dizer, que é quem está na sombra, aqui quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vem aqui para a sombra. Um macete bem legal para que a gente guarde essa ideia. Então, lembrando, eu posso ir da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. E aí,
eu quero que vocês escrevam algumas dessas potências em expoente fracionário. Lembrando que se você tem raiz quadrada de 2, gente, existem alguns números que estão aqui por trás que a gente pensa que não existe, tá? Vou botar assim entre aspas, mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o expoente desse 2, que está dentro da raiz, é 1. E o índice da raiz, quando não aparece, é 2. Então, se você tem raiz quadrada de 2, entenda que aqui, ó, o expoente do 2 é 1 e o índice da raiz é 2. Então, escrever raiz de 2 na forma de potência vai ser 2 elevado a 1 sobre 2, ou 2 elevado a 1 meio. Nesse caso aqui, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 4. Isso vai ficar 3 elevado a 4 sobre 3. E nesse caso aqui, gente, ó, nesse caso aqui você tem que ter um certo cuidado, porque aqui você vai ter que trabalhar com esse decimal que está no expoente. Lembre que 0,25 eu posso escrever como 25 sobre 100, porque existem duas casas decimais aqui depois da vírgula. E quando eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, isso remete ao denominador 100. Então, efetuando as simplificações aqui, ó, 25 e 100, eu posso simplificar por 25. Isso vai ficar 1 sobre 4. Então, vai ficar 81 elevado a 1 quarto. E 81 elevado a 1 quarto, eu posso escrever como raiz quarta de 81. Tá vendo? Ó? Eu passei da fração para a raiz. E raiz quarta de 81, gente, é 3. Viu como é simples essas propriedades? E aí eu quero resolver com vocês alguns exercícios para guardar bem essa ideia. Acompanhe aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui, calcule o valor de m, considerando que m seja essa soma todinha aqui. Como é que a gente vai fazer numa situação dessa? A gente vai resolver a gente vai trabalhar, na realidade, com cada parcela. Então, 8 elevado a 2 terços, o que é que acontece aqui? Oito elevado a 2 terços, esse 8 aqui eu vou escrever na forma de potência. E esse 81 também. Se eu escrevo 8 na forma de potência, você tem que lembrar, ó, 8, eu posso fatorar ele. 8, se eu divido por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. Então, 8 vai ser 2 elevado a quem? Ao cubo. Esse 3 é justamente o número de vezes que o 2 aparece aqui. E o 81? Se eu divido 81 ele não é par, então não posso dividir por 2. Mas 81 eu posso dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, 81 é o mesmo que 3 elevado a quarta. Então, olha como é que fica. 2 ao cubo, que era o 8, tá certo? Deixa eu apagar aqui que eu fiz besteira novamente. Só um minutinho, botar aqui a borracha. Pronto. Sim, voltando. Então, eu tenho 2 ao cubo elevado a 2 sobre 3. E 3 à quarta elevado a 1 sobre 4. Lembra que na nossa última aula eu falei que se eu tenho uma potência de uma potência, eu posso multiplicar esses expoentes? Então é o que eu vou fazer agora. Vai ficar 3 vezes 2 terços e 4 vezes 1 quarto. E aqui, gente, ó, esse 3 com esse e esse 4 com esse, eu posso simplificar. Fica 2 ao quadrado mais 3 elevado a 1. 2 ao quadrado dá 4, 3 elevado a 1. Toda potência de expoente de 1 repete a base, isso fica 7. Viu como é simples? Vamos para outro? Nesse caso aqui, ó, qual o valor dessa expressão? Eu tenho 5 elevado a menos 1, tá? Menos 1 sobre 2. Nesse caso, eu não botei na apresentação, não. Eu vou resolver junto com vocês. Nesse caso, eu vou pegar o 5 elevado a menos 1 e vou usar a propriedade que eu acabei de apresentar para vocês. 5 elevado a menos 1, isso é quem? É 1 sobre 5.
E aí eu vou tirar essa potência e vou botar a fração. Então fica 1 sobre 5 menos 1 sobre 2. Como esses denominadores são diferentes, eu estou subtraindo essa fração, eu vou tirar o mínimo. E o mínimo entre 5 e 2, como eles são primos, é justamente o produto deles. E aí você lembra, né? 10 por 5 dá 2 vezes 1, 2. Menos 10 por 2 dá 5 vezes 1, isso fica 5. 2 menos 5, né? Como é que eu faço isso aqui? 2 menos 5 dá menos 3 sobre 10. Não é bacaninha? Viu como é mole? Vamos para a próxima? Nesse caso aqui, simplificar essa expressão. Como é que eu vou fazer? Primeiro, você tem que se ligar que você tem aqui ó, um parênteses. E lembre que aqui em cima do 2 tem 1. Esse 3 que está aqui fora, ele vai multiplicar o 2 e multiplica 1. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 9, bom, dividido, lembre do colchete que tem aqui, dividido por quem? 2 elevado a 6, porque 2 vezes 3 aqui em cima dá 6, vezes 2 elevado ao cubo. Fechei parênteses, fechei colchetes, isso tudo está elevado a menos 3. Se você for um cara esperto, que eu sei que você vai se ligar que eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Você vai somar esses expoentes. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3, isso vai dar 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9, quanto é que dá? Se eu estou dividindo quantidades iguais, gente, toda divisão de quantidades iguais sempre dá quanto? Dá 1. E 1 elevado a menos 3, quanto é que é? 1 elevado a menos 3, se você for usar a propriedade, fica 1 sobre 1 elevado a 3. Só que 1 sobre 1 elevado a 3, isso dá 1. Viu como é tranquilo? Beleza, vamos para a próxima? Vê só aqui comigo. Eu quero saber essa questão, claro, que é uma questão de verdadeiro ou falso, justamente para a gente trabalhar essas propriedades. Se eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x mais 3. Será que 2 elevado a x mais 3 é o mesmo que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3? O que é que você acha? Isso é verdade, gente. Usa a propriedade aqui, ó. Se eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo, multiplicação de potências de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, não tem mistério. Agora aqui, ó, 25 elevado a x, 25 elevado a x, isso é 5 elevado a 2x? O que é que você acha? Isso é verdade. Agora, por que isso é verdade? 25, gente, é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. E se eu escrevo 5 elevado ao quadrado elevado a x, eu vou poder multiplicar esses expoentes. Isso vai passar a ser 5 elevado a 2x. Então, por isso que é verdade essa propriedade. Agora, essa terceira, o que é que você acha? Eu tenho uma soma de potências. Será que a soma de potências, basta que a gente some as bases e repita o expoente? Não, gente. Essa propriedade não existe, viu? Isso aqui é falso, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Não esquece de se inscrever aí no canal, ó. Dá um joinha nos vídeos, compartilha com a galera e me sigam no Instagram, beleza? Abraço a todos e valeu!